Muito bom poder louvar ao nosso Deus na liberdade do Espírito Santo. E eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor nesse momento. 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. E também capítulo 5, logo em seguida, verso número 1 e 2. Na semana passada, a nossa meditação foi em 2 Coríntios também, do verso número 7 ao verso número 15, e hoje é a continuação do texto da semana passada, mas agora numa outra perícope, onde Paulo está exortando a igreja a caminhar na fé. Se na semana passada a palavra de Deus, a palavra de Paulo, dizia que nós somos vasos de barro, sim, mas que temos uma grande mensagem, que é o Evangelho dentro das nossas vidas. Agora Paulo vai continuar a sua admoestação à igreja e vai trazer alguns parâmetros importantes também na caminhada. Por isso o tema da mensagem de hoje é animados. Você está animado para ouvir a palavra de Deus hoje? Alguns estão desanimados, dizem que Deus não fala com ele, que ele não consegue ouvir a Deus. Então eu quero convidar você que está em casa, você que está presente, que se anime, primeiro para ouvir a palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que Deus fale ao mais profundo do seu coração, para que essa palavra, esta noite, brote e faça morada em seu coração, e você na caminhada cristã amadureça a cada dia, crescendo na palavra do Senhor. Por isso quero convidar você mesmo a sentado, fechar seus olhos e estarmos orando. Maravilhoso Deus, nós exaltamos ao Teu nome esta noite diante da Tua palavra. Neste momento, ó Pai, pedimos ao Senhor, assim como seus discípulos no caminho de Emaús, mesmo os discípulos que caminhavam com Jesus, quando eles têm seus olhos abertos, eles conseguem enxergar além da letra, além daquilo que Jesus, as palavras de Jesus, eles conseguem enxergar aquilo que, os mistérios espirituais, aquilo que estava por trás de todo o ensinamento do Senhor. Por isso, nesta noite, nós queremos também adentrar a Tua presença, pedindo ao Senhor que lave o nosso coração, para que nada impeça a Tua palavra de ser ministrada esta noite aos nossos corações. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 em diante. Depois entrarei no capítulo 5, verso número 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não desanimados, então pelo contrário, ou seja, animados. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, quero falar um pouquinho sobre a metáfora que ele utilizou no sermão passado. E ele vai dizer que nós somos, ou ele se vê como um vaso de barro que carrega dentro de si um peso de glória. O que Paulo estava dizendo? Na verdade, Paulo está passando por um momento de tribulação em sua vida. Ele é que plantou aquela igreja em Corinto. E se você pega o início do texto, você vai ver que, assim como em Gálatas, falsos profetas se levantam e começam a pregar uma palavra a qual não é conveniente ao Evangelho. Então esses falsos profetas começam a criar dissensões,
facções dentro da igreja, e a igreja que então Paulo pregou, e ele inicia essa igreja, plantou a igreja, essa mesma igreja começa a questionar o seu ministério e o seu apostolado. Por quê? O apóstolo é somente aquele que teve um encontro pessoal com Jesus. Então os discípulos de Jesus eram apóstolos de Jesus, porque eles andaram com Jesus e tiveram um ensinamento junto com Jesus. Agora, o questionamento de Paulo é porque ele não era um dos discípulos inicial, mas ele vai firmar esse mesmo apostolado, dizendo que assim, quando Jesus o encontra no caminho de Damasco, então ele tem um encontro pessoal, o qual o próprio Senhor Jesus vai perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando Saulo agora é encontrado por Jesus, neste momento onde ele passa também um período sem ter mais a sua visão, ainda assim Jesus continua ministrando ao seu coração. Por isso o seu chamado tão forte, por isso ele entende também que assim o seu sofrimento é comparado a uma pessoa que é como um vaso de barro, o qual é frágil, o qual é simples, e também o vaso de barro, o qual ele se refere, nesse mesmo período, culturalmente, não havia bancos, não havia o Pix, não havia o depósito online, não havia nada disso. Então as pessoas que tinham uma riqueza, o que eles faziam para esconder? Eles colocavam em vasos simples, vasos de barro. Então esse vaso de barro, eles colocavam para esconder a riqueza, porque se eles colocassem num vaso que fosse muito vistoso, o ladrão ao entrar encontraria ali o tesouro. Então eles escondiam em vasos simples de barro o tesouro e colocavam entre outros objetos. Por isso, esses vasos agora eram vasos pesados, porque a moeda nesse momento era o ouro, era a prata, e os vasos ficavam realmente pesados. Por isso ele fala agora, ele vai fazer um comparativo sobre o peso da glória, fazendo esse comparativo, o qual vasos que contêm um peso de glória, ou seja, vasos de barro pela fragilidade, e contendo peso, ou seja, algo de valor dentro de si. Então quem é o vaso de barro nesse momento? Paulo. Paulo é essa figura que representa o vaso que vive o sofrimento e tem um peso, um tesouro dentro de si. Quem é esse tesouro? O Evangelho. Percebe a diferença? E agora ele adentra essa segunda perícope dizendo o seguinte: por isso não desanimados. Não desanimados por quê? Por causa da perseguição. Não desanimados porque o Evangelho, apesar da perseguição e das dificuldades da vida, ele ainda é, neste momento, levado pelo Senhor, conduzido ministerialmente. Por isso, quando nós pensamos em animados ou pessoas que estão servindo ao Senhor na obra, nós podemos, em primeiro momento, olhar no verso número 16 e ver que nós somos renovados. Renovados, por isso que nós somos animados. Assim como Paulo sofria perseguição e ele continuava, era porque dia após dia ele era renovado pela palavra de Deus. Volta ao verso 16. Por isso não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que nós, com o passar do tempo, vamos envelhecendo, com o passar dos anos, a cada ano que passa, né, como diz a música, ele ou ela fica mais velho, não é assim que a gente canta, né? Assim também nós vamos alcançando mais idade. E à medida que nós vamos alcançando idade, nós também vamos vendo que o nosso corpo vai sofrendo alterações, ele vai mudando constantemente. Pensa a Aline há 10 anos atrás. Será que essa Aline é igual a Aline de hoje? O Mateus, será que é igual ao Mateus de hoje? Pensa menos, o Martoni há 5 anos atrás é o mesmo Martoni de hoje? Será que o Martoni de hoje não alcançou novas conquistas? Talvez entrou no mercado de trabalho.
O Martoni de hoje alcançou os estudos, concluiu etapas, assim também como o Ibrahim, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Talvez o Ibrahim brincava de carrinho, brincadeira, tadinho do Ibrahim, agora fui malvado. Mas há 10 anos atrás, onde o Ibrahim estava? Onde a tia Dalva estava? Há 2 anos atrás, onde estava? Onde estávamos todos nós? Ainda se ouvia falar de pandemia, e hoje ela é uma realidade no nosso meio. Talvez daqui 5 anos nós vamos olhar para trás e dizer: lembra quando todos nós não podíamos nos reunir, tínhamos que usar máscara? Graças a Deus vencemos essa etapa. Ou talvez seja diferente disso. Esse mistério cabe a Deus. Ele irá nos conduzir daqui para frente até chegarmos ao ponto onde nós queremos. E assim também o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo, talvez pelas lutas, pelas perdas, né, Geni? Pelas perdas. Agora é recente a perda do irmão, dói lá dentro, mas com o passar dos anos, essa dor vai sendo curada, vai sendo tratada por Deus, porque o nosso Deus vai nos tratando, vai nos ensinando a depender dele a cada dia. E mesmo que algum irmão venha a partir nesse tempo, ainda assim Deus nos levanta e nos conduz debaixo da sua graça. E mesmo que esse homem exterior se corrompa, aqui Paulo não está dizendo que ele vai cair em pecado, mas ele está dizendo sobre a brevidade da nossa vida. Por isso ele vai dizer, mesmo que esse homem ele se corrompa, ainda assim, olha só, veja o verso 16, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, mesmo que nós vamos passando por dificuldades, ainda assim a palavra do Senhor vai sendo renovada dia após dia, ela vai sendo derramada. Por isso nós podemos olhar com esperança. Não sabemos onde vamos chegar daqui a um determinado período, mas sabemos que o nosso Deus estará conosco em todo o tempo. Por isso nós somos renovados em Cristo a cada dia, mesmo que esse mundo mostre-se difícil, ainda assim Deus está conosco. Assim como o apóstolo Paulo, no meio dos seus sofrimentos, ele tinha uma única certeza, que Cristo ainda assim continuava conduzindo a sua vida. Veja o verso número 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, como ele pode dizer leve e momentânea? Porque ele sabe que a nossa vida, ela passa rápido. Por isso ele vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória. Ou seja, a caminhada cristã, ela é renovada porque nós olhamos não para os nossos problemas, mas olhamos para a cruz de Cristo. Os nossos sofrimentos, eles são passageiros, as nossas preocupações. Hoje, por exemplo, nós podemos estar passando por uma crise financeira, mas logo, passado o tempo, nós nos recuperamos e continuamos a caminhada, mas a eternidade, ela está para todos sempre. Nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Cristo e Ele nos ajudará a passar pela dificuldade. Percebe a diferença? Ele que nos guia a cada momento, por isso podemos ir tranquilo e desfrutar dessa graça maravilhosa que está em Cristo Jesus. Em segundo lugar, se num primeiro momento somos renovados em Cristo para ser animados, agora no segundo lugar precisamos caminhar pela fé. Eu queria perguntar para você, o que você vê nesta imagem? Talvez você de casa não vai ver tão bem, né? Mas eu queria que algum irmão me ajudasse. O que você vê ali naquela imagem? Eu consigo ver um avião, um céu cinza, está escuro, nuvens. Então eu vejo um avião que está subindo e ele vai entrar no meio entre aquelas nuvens escuras carregadas. E quando o avião ele entra no meio das nuvens, você sabe o que o piloto vê? Nada. Ele não enxerga nada. Você diz, então como ele pilota aquele avião? Ele coloca no piloto automático.
E de repente ele começa a se guiar por aparelhos e ele começa agora a tirar a mão e deixar o piloto automático fazer toda a parte. Neste momento, ele não tem mais o domínio sobre o avião. Assim também é a caminhada na fé. É quando nós adentramos a nuvem e nós tiramos a mão e deixamos Deus nos conduzir na caminhada. Esse é o caminho que nos é chamado na fé. Por isso eu quero ler. Espera que eu pulei alguma coisa aqui, irmãos. Eu acho que alguma coisa desapareceu. O meu ponto 2 desapareceu inteiro. Aqui, voltou o meu ponto 2. Então, quero ver. Eu acho que sim. E olha que eu conferi se dá show de novo. Mas quero ir ao verso número 18 agora. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que Paulo está dizendo agora à igreja? Que a sua caminhada agora é renovada a cada momento, não pelo aquilo que ele vê, mas por aquilo que é eterno em sua vida. Confiando na caminhada, às vezes nós precisamos realmente olhar para Cristo para passar pelas dificuldades. Eu me lembrei, enquanto eu preparava esse sermão, de Abraão, o famoso pai Abraão, que tem muitos filhos, né? Ele é assim com o senhor Landão, né? O pai Abraão, ele sai da terra onde ele está, segundo o chamado de Deus, para ir para uma terra que estava localizada, sabe onde? Ninguém sabia, nem o Abraão, somente Deus. Ele pega a sua família, ele pega seus bichinhos. Abraão, talvez você diga, mas foi muito fácil, porque ele simplesmente foi caminhando até onde Deus. Não, ele deixou toda a sua segurança. Abraão, ao deixar a sua família, a sua parentela, ele deixa a sua herança ali, porque no patriarcalismo quem comandava era o homem, e ele era o filho que deveria agora assumir a família e todos os bens da família. Então, se havia alguém que seria um líder, era o pai Abraão. Abraão, quando ele é chamado por Deus, Deus diz: deixa a sua parentela, sai da sua parentela e vai para um caminho onde eu vou, uma terra onde eu vou lhe mostrar. E quando ele deixa essa segurança, ele é assim semelhante como aquele avião que adentra no meio da nuvem. Agora ele se deixa ser guiado por Deus. Esse é um exemplo de fé. Exemplo de fé, talvez você diga, é um momento na vida de Abraão. Não, vamos também. Sara, agora já com idade avançada, ela também concebe um filho segundo a promessa de Deus. Você sabe por que ela concebe um filho na velhice? Porque Deus falou que ela teria um filho. E quando Deus fala, Deus não brinca. Quando Deus chama o homem e a mulher, Deus não está brincando. Deus está chamando de verdade para caminhar pela fé e confiado que não importa o tempo, que para o homem é algo terrível ou algo até nostálgico. Para Deus não importa o tempo, aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir na sua vida e na minha vida. Assim como Sara, Ele disse: você será mãe. E não falou quando, mas disse: você será mãe. E Sara conceberá na velhice, para a honra e glória de Deus. Ela compreende que Deus tem o poder e autoridade sobre a natureza também. Quando ela concebe agora Isaac, chega um determinado momento onde Deus diz: eu quero, Abraão, que você me entregue Isaac, seu único filho, o filho da promessa. E eu quero que você leve ele lá no monte e sacrifique seu único filho. Novamente Abraão, pela fé, ele sabia que Deus faria grandes coisas. E ele, até certo ponto, ele é conduzido junto com os seus servos até o pé do monte. No pé do monte ele diz: aguarde, e agora pode procurar na sua Bíblia, que nós voltaremos.
Começa a ler lá em Gênesis 22. Ele não diz, eu voltarei. Ele diz, nós voltaremos. Sabe por quê? Ele sabia que ele não voltaria só daquele monte. Ele sabia que Isaac voltaria com ele. Isso é fé. Ele sabia que ele teria que pegar uma faca e enfiar no peito do seu único filho. E pela fé, ele vai com o seu filho até o último momento, onde ele ergue a mão para ferir o seu filho e ouve Deus falando, não faça isso. Eu já sei que você realmente, como aquele avião, como aquele piloto, tirou a mão e deixou eu conduzir a sua vida. Essa é a fé. E não está registrado na Bíblia para que a gente olhe e diga, olha que linda história, olha que história romântica. Está lá para que nós vejamos que pela fé Deus pode fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Que pela fé agora o Senhor vai nos levantar, vai colocar um novo ânimo, um renovo em nós, para caminharmos e fazermos grandes coisas em seu nome. Não fazemos coisas loucas, mas ouvirmos a sua voz e seguirmos a sua vontade, e que a vontade dele se realize dentro de cada um de nós, dentro da minha história, dentro da sua história. Dias atrás eu passava e eu estava com pressa, que eu precisava dar uma aula, e vinha um monte de carro e eu pensava, se eles soubessem a pressa que eu estou, eles deixariam passar logo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu parei, aquela fração de segundo que se conversa com você mesmo. Se você ainda não teve essa experiência, né, Bidigo? De conversar com você mesmo, converse comigo, com o Bidigo, que você vai conversar, você vai aprender. Nós vamos dar umas dicas para você. E aí, quando eu conseguia entrar na via, eu ia com o meu carro, um outro carro vinha descendo, eu fiquei pensando, será que esse rapaz também que desce agora com o carro não está pensando a mesma coisa? Talvez com os problemas, com as pressas dele. Assim todos nós somos. Nós temos as nossas lutas diárias e Deus vai nos chamando a viver pela fé. A fé que vai além daquilo que nós vemos. Por isso, Paulo está dizendo, porque o que se vê são coisas temporais, são coisas que vão passar. Mas nossos olhos precisam estar nas coisas eternas, que a princípio ela é invisível, mas é uma promessa, que assim como Deus cumpriu na vida de Abraão, Ele nos oferece gratuitamente, por amor, a cada um de nós. Terceiro e último lugar, deixa eu voltar aqui que eu fiz uma lambança aqui, né? Terceiro e último lugar, nós precisamos continuar animados agora, confiados que a nossa morada não é aqui. Talvez você diga, mas eu moro lá na rua Ucrânia 135. Talvez você diga, eu moro em tal lugar, como que a minha morada não é aqui? A sua morada temporária é aqui, mas a sua morada eterna não é aqui. Paulo, por isso aquela imagem, Paulo, quem sabe a profissão de Paulo? Fazedor de tendas. Paulo fazia tendas. Quem já construiu uma tenda aqui? Meu sogro não está aqui para contar, mas ele é um fazedor de tendas. A tenda dele não ficou tão boa, né? O Julinho que o diga, né? Que a gente ouvia a noite toda. E aí, Julinho? Né? Vai, Julinho. Meu sogro fez uma barraca, uma vez, determinada vez, vou entregar ele aqui em plena live. Ele puxou um fio, arrumou uma lona amarela, puxou um fio, espetou de cá, espetou de lá e fez a barraca para a família toda dormir. Quando veio o temporal, né, corremos todos para aquela linda Belina e passamos o resto da noite dentro da Belina, todo mundo lá. Mas foi um tempo muito especial, porque meu sogro realmente mostrou que ele não era como Paulo, um fazedor de tendas. Mas Paulo, agora ele tinha uma profissão, ele fazia tendas e ele entendia de morada. Por isso,
Agora, quando Paulo está falando sobre a morada, sobre essa morada temporária, ele estava falando sobre algo que ele fazia normalmente, naturalmente no seu cotidiano. Ele fazia para ganhar a vida, e ele sabia que essa morada, mesmo que ele fizesse com todo o amor, com todo o carinho, um dia ela se acabaria aqui. Mas a nossa morada precisa estar na eternidade. Na eternidade, quando concluímos a nossa caminhada, ou quando nós vencemos o nosso tempo aqui, nós vemos que muitas pessoas vêm, velam aquela pessoa que está ali, mas aquela pessoa só está em corpo presente. O corpo é presente, mas o seu espírito já voltou ao Senhor. Ele já desfruta agora da presença de Deus. Para ele ou para ela que faleceu, Jesus já veio. Não tem mais tempo, não dá para mudar mais nada, mas para nós, que ainda continuamos a nossa caminhada, além de chorarmos pela ausência daquele que não estará mais conosco, precisamos nos alegrar, sabendo que Deus agora já acolhe aquela pessoa amada. E a nossa caminhada precisa ser que também eu almejo, eu espero o grande dia em que eu viverei eternamente com Deus. Quando Paulo fala sobre os sofrimentos, se você quiser voltar ao capítulo 4, verso número 8, ele diz o seguinte, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 4, agora verso 8, em tudo somos atribulados. E ele continua, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Agora pensa na vida de Paulo experimentando isso. Em tudo somos atribulados. Ele era atribulado? Sim. Ele plantou a igreja e a própria igreja estava contra ele, seu apostolado. E eles vivendo as tribulações diárias, as perseguições. Ele dizia, perplexos por quê? Não porque a igreja se levantou contra ele, mas perplexo porque os falsos profetas estavam ensinando algo errado, e aqueles que aprenderam o genuíno evangelho estavam se desviando da fé, estavam se voltando às coisas velhas, perdendo a salvação. Essa é a perplexidade de Paulo. Ele vai dizer, não porém destruídos, levando para sempre no corpo o morrer de Jesus. Por isso ele levava a cada dia o morrer de Jesus, sabendo que a sua vida, ela pertencia ao próprio Deus, e sabendo que a sua morada eterna não está aqui, mas está em Deus. Paulo tinha essa visão. Se você continuar lendo o capítulo 5, você vai ver que Paulo, ele cria na ressurreição de mortos, e ele sabia que em breve o Senhor viria buscar a sua igreja, e por isso ele diz, a igreja precisa estar preparada para este momento. Nossos olhos precisam estar na esperança que está em Cristo, não nas coisas temporais. A igreja dos dias de hoje, ela começou a baixar a cabeça e olhar para os seus problemas, o seu cotidiano, olhando para as coisas que são temporais, e tiraram os olhos da fé. Por isso há tanta heresia, por isso se desviam da palavra, por isso as pessoas fazem o que bem querem, mas se esquecem que Deus vê todas as coisas. Os olhos do Senhor não estão fechados, os olhos do Senhor continuam abertos. E se você pega Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas estão com a sua mente cauterizada, ou seja, pessoas que estão longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Mente cauterizada são mentes entregues às suas próprias vontades, aos seus próprios destinos. Vocês querem viver dessa forma? Deus está dizendo, eu não vou descer fogo do céu sobre vocês, então vivam. Mas lembre-se, a responsabilidade é sua. Saibam que o que virá pela frente também é fruto daquilo que você plantou. Nós não podemos plantar arroz e colher goiaba.
nós precisamos plantar coisas vivas, boas, no reino dos céus. Nós precisamos buscar a face de Deus. Você sabe por que a igreja de Cristo, nós olhamos, olha o contexto todo, até dentro dessa ideia pandêmica, a igreja tem estado triste. Parece que os cristãos, aqueles que estavam mais ou menos na igreja, desandou. E aqueles que estavam mais fervorosos, parece que eles se firmaram mais ainda. Sabe por que essa diferença? Porque agora o Senhor tem chamado a igreja à responsabilidade, a qual Ele diz: eu darei mais àquele que busca. Lembra a parábola dos talentos? Quanto mais tinha, mais o Senhor deu. E aquele que pouco tinha, até o pouco lhe foi tirado. Assim também tem se cumprido. E a igreja que não busca o Senhor tem adoecido espiritualmente e tem perdido a visão do céu. Você sabe por que a igreja começa a olhar para os seus problemas e só falar das suas angústias? Porque parou de olhar para o céu. Assim como Davi, quando ele está ali dentro do palácio e ele sai da frente da batalha, agora ele vê uma linda mulher, a qual era proibida para ele. Ele poderia ter todas as mulheres que fossem solteiras, claro, do reino. Imagina o Martone se olhar e falar assim: Martone, se olhar e pensar, posso ter todas elas, eu posso casar com todas. Mas o Martone vai lá e escolhe a única que não pode, a Nerinha. Ele olha para a Nerinha e diz: eu quero aquela. E aí o Senhor diz: essa não pode, essa já tem dono. Assim também, quando Davi começa a olhar para aquilo que não pode, é porque ele saiu de onde Deus o colocou. E a igreja começa a adoecer porque para de olhar para onde ela deve olhar. Ela começa a olhar e começa a lamentar: coitadinho de mim, eu sou coitadinho. Deus não responde a minha oração. Deus, lembra do mar? O mar só abriu depois que Deus falou: diga ao povo que marche. Deus não abriu o mar antes. Isso é muito importante. Olha os detalhes da palavra de Deus. Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Quando o povo marcha, o que acontece? O mar não abre. Antes não abriu. Assim não vai abrir, se você ficar choramingando pelos cantos. Olhe para a eternidade. Veja aquilo que Deus vai realizar. E no meio da nuvem, quem vai conduzir você? O próprio Deus. Esta noite, convido você a ser animado na sua fé, revestido na sua fé. Somos chamados a caminhar renovados, animados pela palavra de Deus. Por isso, não deixe que nada roube esta verdade do seu coração. Amém? Vamos adorar a Deus.